Agora estamos ao vivo, começo falando o dia, hoje é dia 21/6, falando sobre você não é o que você sente, saindo da prisão emocional, como sair da prisão emocional. Boa noite. Tá aqui. Daqui a pouco o pessoal tá chegando. Deixa eu encaminhar o link pro grupo que eu criei aqui, ó. Mas agora, vou ter que chegar perto para ver. Helena, boa noite. César. César Augusto. Acendi mesmo com o óculos, gente. Misericórdia. Gente, vai falando para nós, você que já tá chegando aqui, como que está o áudio. Se tá com muito ruído ou não. A gente está um pouco longe hoje do microfone. Vai precisar desse feedback de vocês. Hoje a gente tá fazendo a live meio diferente. Eu e a Aline, a gente tá fazendo a live junto e no mesmo lugar. Vamos ver como que vai ser hoje. Sejam bem-vindos. Helen, Maíra, não sei. Dá uma cenadinha pro povo. Deixa eu colocar aqui o comentário, já tô esquecendo. Só o comentário. Quer que eu comente lá? Ah, não tem como. Não tem como, mas você vai comentar como. Eu acho que tem, ué. Verdade, se você entrar no seu perfil, tem. Verdade. Está. Entra no seu perfil e comenta, que aí o tema é você não é o que você sente. Se não me engano, eu coloquei como sair. Como sair da prisão emocional. Pessoal que está chegando aqui, vai ali no coraçãozinho, já deixa o seu curtir para essa live ir ganhando relevância, por favor, tá? E já vai encaminhando para no mínimo mais 3 pessoas. Hoje a gente vai falar sobre prisão emocional. Mostrar, né, uma questão libertadora que o seguinte pensamento: você não é o que você sente. Na verdade é reformular uma crença. Porque quando a gente fica com essa crença presa de que eu sou a minha emoção ou eu sou o meu sentimento, eu acabo ficando preso a essa situação e ao sofrimento que essa desregulação emocional tende a me causar, tá? Então deixa eu fixar aqui, fixar comentário, pronto. Já vão compartilhando, mandando o aviãozinho lá para pelo menos 3 pessoas. Aquela pessoa que você conhece, que ela tá sempre se vitimizando, tá sempre colocando a culpa na ansiedade, na tristeza, na solidão. Então bora lá, você quer começar fazendo as primeiras colocações, Aline? Pode ser. Para beneficiando quem já está aqui? Pode ser. Pessoal, o tema de hoje é muito pertinente. Ele está aí relacionado, né, com o trabalho que eu e o Matheus estamos desenvolvendo, com foco em regulação, inteligência emocional. E por que falar sobre essa prisão emocional, né? Por que essa expressão? Porque quando a gente fala em prisão, a gente fala numa condição em que uma pessoa ela tá sendo privada de certas condições, né? Então a pessoa que está presa, ela está sendo privada de possibilidades de escolha na vida dela. Ela só tem uma opção, tá? Isso é a prisão, né? O cárcere. E quando a gente fala em prisão, por exemplo, a gente lembra da prisão física, né? Em que uma pessoa ela tem a liberdade dela restrita para que ela possa ser punida. E tem também a prisão emocional, que a pessoa de alguma maneira acaba se punindo também. Que é quando ela se coloca, por exemplo, dentro de uma situação em que uma única emoção a domina. Tá? Sabe aquela pessoa, todo mundo aqui deve conhecer uma pessoa, por exemplo, que está sempre triste. Ela não tem episódios, né? Uma hora ela tá bem, ela tá sempre mal-humorada, ela tá sempre vendo a coisa por um lado muito negativo. E tem já aquela pessoa, por exemplo, que ela tá sempre culpando a ansiedade. A ansiedade é sempre a culpa de tudo, né? Eu não consigo fazer uma prova de concurso porque eu tô ansiosa. Eu não vou conseguir fazer essa entrevista de emprego porque eu tô ansiosa. Eu não vou conseguir fazer tal coisa por causa da ansiedade, né? Mesmo se medicando, às vezes a pessoa continua nesse padrão. Então a pessoa ela é frequentemente sequestrada pelas emoções. Ela tá sempre colocando essas emoções como se fosse a culpa, né, das coisas ruins que acontecem na vida dela.
Então, é por isso que a gente fala em prisão emocional. E a nossa proposta hoje não é fazer com que você elimine a emoção da sua vida, mas fazer com que você tenha mais possibilidades de escolha para sair dessa prisão, tá? Então, por exemplo, a pessoa que ela experimenta uma emoção de tristeza com muita frequência, né, às vezes em virtude de um trauma, de um abuso, coisa assim, na terapia, né, e o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje é como essa pessoa faz para administrar essa emoção e buscar novas possibilidades de atuação na vida dela, para que ela possa experimentar outras sensações, outros sentimentos, entender que existem outras formas de olhar para uma mesma situação, mesmo problema, né? E aí, dentro dessa temática que a gente já está trazendo, com essas informações, né, eu convido vocês para ir já refletindo na carga emocional de vocês, que vocês carregam, na história de vocês. Por acaso vocês podem ter, ou estão com algum indício, levanta alguma hipótese de que vocês podem estar sofrendo de alguma prisão emocional? Fixado, né? A gente vai usar esse termo de fixação. Muito forte numa emoção, igual a gente falou, a pessoa está muito triste, ou muito irritada, ou até muito alegre. A gente já falou várias vezes que não existe essa emoção, a malvada e a boazinha. Todas as emoções são neutras. O que vai determinar a funcionalidade ou a disfuncionalidade dela é a proporção, intensidade e o contexto. Tá? Então, analisando você na sua vida, por acaso tem algum indício de você estar fixado em alguma emoção ou não? Tá? Qualquer dúvida também, pessoal, vá colocando aqui nos comentários para que a gente possa trazer melhor ainda, né, de uma maneira muito mais fácil e palpável, o conhecimento para vocês, para de fato trazer aquilo que vocês estão precisando. Tá bom? Deixa eu deixar o tempo rodando aqui. E aí essa prisão emocional é proveniente do quê? De um padrão de pensamento. A gente já falou várias vezes que pensamento, emoção, comportamento estão interligados. Tá? Existe uma distorção cognitiva, que é um erro no pensar, uma disfuncionalidade, chamada rotulação. E muitas vezes essa prisão emocional ocorre por causa dessa rotulação com a carga emocional. Em que sentido? A pessoa fala, vamos falar da ansiedade aqui, né? Eu sou ansiosa, ou seja, eu estou me titulando, eu sou, correto? Então, se eu sou, como eu vou deixar de ser, né? Eu sou triste, eu sou irritada, eu sou nervosa, eu sou impulsiva. Tá vendo que fala na primeira pessoa, eu sou? Vai refletindo aí se você tem esse vício de linguagem. Isso é uma rotulação, você já está se colocando esse rótulo, uma tarja, uma etiqueta, tá? E aí como você vai conseguir controlar essa situação? Fica muito mais difícil, tá? E aí outro caminho que muitas pessoas também tendem a ir, tá, por instinto, mas é totalmente disfuncional e traz prejuízo, é o caminho da luta. Aí a pessoa quer lutar como se fosse simplesmente bater de frente e pensar, não é para sentir isso, não devo sentir isso. Só que a partir do momento que você fala não devo sentir, você está reforçando aquela emoção. Principalmente a ansiedade, não quero sentir ansiedade. Só que aí o medo de não sentir ansiedade já causa ansiedade e vai gerando um ciclo, entendeu? E aí você fica como se tivesse duas vozinhas na sua cabeça, a vozinha da emoção e a contra-emoção. É igual aquela sensação, não sei se você dirige ou não, mas quem dirige sabe. Imagina que você vai fazer uma ultrapassagem e está um pouquinho arriscada essa ultrapassagem, está vindo um caminhão lá do outro lado. Aí tem duas pessoas no carro. Uma pessoa fica falando, vai dar tempo, vai, pode ir, acelera. Aí a outra fala, não, para, não vai. Meu filho, na hora que uma fala não, para, cuidado, a chance de dar ruim é grande. Imagine você ficar então com duas vozes, uma falando vai, outra falando não. Entendeu? Vai gerar uma confusão mental. Tá? No contexto de sistêmica, isso é chamado de duplo vínculo. É duas vozes te comandando e você fica sem orientação. Isso enlouquece, causa sofrimento e angústia. Então o caminho é identificar essa emoção. Aceitar que ela faz parte, ela é um membro. Tá? Ela faz parte de você, mas não é você. Então preste bastante atenção se você não está se rotulando ou se você está querendo simplesmente não sentir, combater de frente com essa emoção. E aí não funciona. Tá? Angélica, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Angélica.
Quem mais chegou aqui? Pessoal que chegou, boa noite, tá? Às vezes a gente vai falando e não consegue olhar diretamente aqui, vai perdendo. Pessoal, já vai compartilhando, tá? Matheus, no início aqui da fala do Matheus, ele falou uma coisa que eu achei muito pertinente, que foi o seguinte: até a felicidade pode ser uma prisão emocional. Aí vocês perguntam assim, mas como assim a felicidade pode ser uma prisão emocional, né? Felicidade é coisa boa, só tem... né, não existe nada negativo acerca dessa emoção. Mas, gente, a felicidade, ela pode ser usada como uma fuga, tá? Não é uma felicidade genuína. Às vezes você olha pra pessoa e ela tá, assim, com todas as expressões faciais da alegria. Só que muitas vezes ela tá dentro de um padrão de fuga. Você já viu a pessoa piadista? Que ela faz brincadeira de tudo? Que ela leva tudo pro lado da brincadeira. Você tá falando uma coisa super séria, ela fica sarcástica, ela fica irônica. E é uma pessoa que geralmente tá cheia de ferida emocional. É uma pessoa que você coloca lá de frente de um psicólogo, ela desmorona 1 hora, 2 horas, se deixar. Tá? Então é também um padrão de fuga. Sim, muitas vezes a pessoa ocorre um espanto, né? Nossa, mas aquela pessoa é tão sorridente, tão de bem com a vida, tão brincalhona, e agora tá com depressão, porque quando a depressão vem muito forte e não tem, é Cristo que segure não. Tá? A pessoa vai de fato entrar no estado depressivo. E a pessoa espanta, mas na verdade aquilo estava sendo não é falsidade, mas um mecanismo mental que ela vai escolhendo de fuga para não enfrentar a situação ou para amenizar o sofrimento. E aí, diante dos outros ela se apresenta bem-humorada, brincalhona e tal, mas porém essa alegria, esse sorriso, essa sátira, né, essas trollagens em excesso, pode na verdade ser um reflexo de um vazio, de um sofrimento, de um estado depressivo se instalando. E isso também pode ser consequência, né, sintoma de uma prisão emocional, pode ser intitulado uma prisão emocional também. Tá? A gente só não é prisão, gente, quando a gente tem controle. Né? Porque daqui a pouco vai estar pensando, então toda a emoção que eu sinto vai ser prisão? Depende. Se você tem controle da gestão dessa emoção, que a gente já falou, no mini curso a gente aborda muito mais isso, tá? Até falando do mini curso eu vou deixar um adendo, mais pra frente eu falo mais. Se você tem interesse, tá, em participar desse mini curso de proficiência emocional, deixa aqui nos comentários, que a gente entra em contato, assim, a gente já vai levantando a lista de interessados, e quando a gente abrir a turma, a gente avisa você, a gente prepara alguma coisa, beleza? Então, voltando, tá? Quando a pessoa, ela não controla o que ela sente, ok, a gente não controla, a pessoa me xingou, não controlo se eu vou, em vez de sentir raiva, eu vou sentir medo, ou vou sentir alegria, não, via de regra é raiva. Mas eu controlo o estado, o meu comportamento. Se eu vou xingar, se eu vou agredir, se eu vou sair de perto. Entendeu? Quando a pessoa não está na prisão emocional, ela consegue perceber a alteração dessa emoção, gerencia os comportamentos e ela tem controle em transitar os estados. Ela tem possibilidades. Exatamente. Quando a pessoa está presa, ela não sai, ela não vê saída, ela está encurralada. Entendeu? Então não é simplesmente alteração emocional, é prisão emocional, não. Alteração emocional sem controle, sem gestão, que encurrala a pessoa e causa sofrimento, é a prisão emocional. Alteração emocional, mas a pessoa ressignifica, ela tem controle, ela tem liberdade, ela entende a situação e ela não é dominada pelas suas emoções, grosseiramente, essa pessoa, ela está livre emocionalmente, ela tem controle das emoções dela. Exatamente. E por que é tão importante a gente falar sobre prisão emocional, né? Buscar alternativas aí para lidar com as emoções, porque não tem a menor possibilidade de você se desvencilhar das suas emoções em qualquer contexto da vida, tá? Então, se você tem um padrão que você adquiriu lá desde a sua infância, né? Por isso que a gente fala da importância de fazer terapia, né? Ou de fazer terapia, ou de se engajar aí em coisas que te tragam informações, cursos, leituras e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes você aprendeu lá na sua infância a ter um padrão de reatividade, por exemplo. Então você é aquela pessoa que tem crenças muito fortes, crenças disfuncionais muito fortes e acaba levando tudo pro lado pessoal, por exemplo, ou então acaba transformando tudo em 880, ou acaba catastrofizando todas as situações, né, achando que tudo é o fim do mundo, fazendo tempestade de copo d'água. E você acaba levando isso para sua vida e às vezes acontece de forma tão natural,
né? Tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu vi eu já tinha feito. Exato. Que vem ali a impulsividade, né? A pessoa está impulsiva. E quando eu percebi, eu falei, e eu não consigo mudar isso, né? E às vezes é tão difícil realmente mudar, né? Às vezes a pessoa tenta de tantas formas erradas essa mudança que ela acaba achando que isso é a personalidade dela. Eu nasci assim, né? Então isso acaba levando a uma prisão. Por quê? Porque a pessoa não tem outros recursos para lidar com aquilo, né? Outros recursos para articular aquele problema, igual a Matheus falou. Uma pessoa que ela se envolve num conflito e ela acredita... Tem uma frase que eu não sei muito bem como ela é, mas ela diz mais ou menos assim, que se você tiver um martelo na mão, tudo vai ser prego pra você, né? Quer dizer que se a única ferramenta que você tem for essa, você vai achar que você pode resolver tudo na base da martelada, né? Então, você não tem possibilidades, não, eu tenho aqui um problema X, então eu posso de repente resolver esse problema, eu posso me posicionar, né? Falar que eu não gostei, falar que isso me machucou e alguma coisa do tipo, mas eu não preciso cair rotulando, ofendendo, magoando, culpando, né? Eu posso me posicionar, eu posso ser ativa na resolução desse problema e ao mesmo tempo buscar outras alternativas que ao invés de causar mais um problema, vá resolver esse, né? E aí vocês já vão pensando aí na rotina de vocês, no hábito, no gerenciamento emocional de vocês. Está ocorrendo alguma identificação? Com base nessas informações, vocês estão se considerando como proficientes emocionais, presos emocionais? Eu sei que é uma palavra forte, mas se avaliem, tá? A informação está sendo entregue para vocês. Se vocês já irem pensando, refletindo na vida de vocês, já é um processo terapêutico, já tem um viés terapêutico. Tá? Então aproveitem esse conteúdo, tirem dúvida aqui, interagem, tá? Façam perguntas, que assim a gente pode ajudar mais vocês. E muitas vezes essa prisão emocional, eu vou falar da ansiedade, porque se você for pesquisar, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá? 9,3% da população é diagnosticado com algum transtorno de ansiedade. Eu vi uma pesquisa que com a pandemia, 4 a cada 10 brasileiros estava apresentando sintoma de ansiedade. Cuidado para não fechar, hein? Cuidado para não clicar no G. Não. E aí, então a gente tem que falar da bendita ansiedade. Gente, quase todo mundo chega pra gente na clínica. Meu problema é ansiedade, é crise de ansiedade. A ansiedade é só a ponta do iceberg. A ansiedade está sendo só um sintoma. Foi o gatilho que trouxe a pessoa para a clínica. Mas não é ansiedade o problema. O problema é uma baixa estima. O problema é um conflito de um relacionamento. O problema é um trauma. O problema é um abuso. Tá? A ansiedade está sendo o que está sendo manifesto. Tá? Aí começamos a intervir na ansiedade, lógico, vai amenizando e aí vai aparecendo as outras demandas. Entendeu? Então, a pessoa fica, eu sou ansiosa, meu problema é ansiedade. Fica se rotulando, fica querendo jogar a culpa na ansiedade, tá? Não vai atrás de fazer o tratamento, de intervenção, nem com psiquiatra, nem com psicólogo, não procura ninguém. Vê remédio, toma remédio alternativo, fala que melhora, mas acontece, tá, outra situação, volta tudo normal de novo. Então, tem que ter um processo, tá? E identificar que essa ansiedade e qualquer outra emoção, quando está muito aflorada, ela está sendo um alarme, a luzinha que está piscando. Ela não é necessariamente o problema em si, mas ela está sendo um alarme. Então, a gente tem que sempre ter essa autoavaliação para identificar o que está disparando esses alarmes. E se eu fico simplesmente batendo o martelo, eu sou ansiosa. É ansiedade, eu sou assim mesmo. É tristeza, eu sou assim mesmo. Eu sou irritado, eu sou assim mesmo. Vai bater o martelo em tudo e não resolve, aquele problema emocional só vai se agravando. Vai abrindo portas para aparecer patologias psicossomáticas ou até outros tipos de transtorno mental propriamente dito. Entendeu? Então, tá piscando alguma luzinha aí, tem alguma emoção que está fora do controle, está desregulada, está muito aflorada, está muito frequente, está sendo manifesta impulsivamente, sem gerenciamento e controle nenhum. Epa, bora lá, bora estudar, ver o que é isso. Tá? Não é necessariamente não o seu jeito de ser não, filho. Não é personalidade não.
E às vezes eu falo mais, eu sou mais direto. Às vezes não é nem problema, é falta de educação. Às vezes é a pessoa egoísta, entendeu? E aí vai se rotulando, vai colocando coisa em cima, vai culpando a situação, vai culpando os outros. Então cuidado, tá? Cuidado. Saúde mental não é um negócio assim que você assiste lá ou lê um artigo e pronto, já resolveu o problema. Procura o profissional, a live que é justamente para trazer esse conteúdo, para aproximar vocês desse conhecimento e ajudar. E quanto mais vocês interagirem e perguntar, melhor vocês vão ser ajudados. Tá? Exatamente. Boa noite, mãe. Jaque, minha irmã. A nossa mãe quase entrou junto, né, Morada? É. Selma, boa noite. Alípio. Então, gente, e como que alcança isso, né? Como que a gente faz? A gente não vai entregar tudo agora, né? A gente vai deixar o melhor pro final. Mas, só pincelando, como que a gente alcança isso? Através do autoconhecimento. É doloroso? O autoconhecimento é doloroso. Porque é muito mais fácil, às vezes, passar grande parte do tempo colocando a culpa em terceiros, né? Porque as pessoas não sabem lidar comigo, porque ninguém me compreende, porque, né, naquele papel de vitimização. E a gente acaba esquecendo que a partir do momento que eu tomo... Se eu não sei, por exemplo, eu não tomei consciência de que eu tenho um problema, eu sou uma vítima. A partir do momento que eu tenho consciência de que aquilo ali acontece comigo e que eu posso modificar, que eu tô machucando as pessoas, que eu tô me machucando, que eu tô criando muitos problemas no meu cotidiano, e eu falo, está nas minhas mãos mudar? Eu tenho na minha mão um martelo, porque desde a infância me deram um martelo e disseram pra mim que essa é a única ferramenta. Eu tenho agora a oportunidade de procurar outras ferramentas. Tá? Exatamente. Então está agora sob minha responsabilidade. O papel de vítima não te cabe mais. Né? E aí quando você investe em autoconhecimento, você se aprofunda dentro de você, você começa a descobrir que muitas vezes as pessoas, né, que te criaram, as pessoas que passaram pela sua vida, essa também era a única ferramenta que elas tinham. Né? Eu faço um paralelo seguinte, a Aline está falando de autoconhecimento, você falou que não é tão agradável assim, eu faço um paralelo que o autoconhecimento, e a gente pode colocar aqui a psicoterapia, é igual faxina em casa. Ninguém, meu filho, ninguém gosta, homem, mulher não gosta de ter que faxinar a casa e lavar a louça e passar pano e tirar a poeira de lá e tira daqui, bota a roupa para lavar. Ninguém gosta de faxinar a casa, mas todo mundo gosta de ter a casa limpa. Exatamente. Então o processo em si não é agradável, mas a consequência, os frutos do processo sim. Mas se eu não passar pelo processo, não tem como eu colher os frutos. Então o autoconhecimento, a terapia é igual fazer a faxina na sua casa. E os frutos vai ser igual aproveitar a sua casa limpa. E aí você fala, mas faxina eu faço sozinho. Não, limpeza a gente consegue fazer sozinho. Mas quando o negócio está feio mesmo, a gente tem que fazer mutirão, chamar amigo, chamar mãe, chamar cunhado. Não, cunhado quase nunca vem, né? Chama quem for para ajudar a limpar aquela bagunça que ficou, aquela sujeira toda. Fala que vai tomar um café da tarde, chega igual exatamente para trabalhar. Tipo assim, você acabou de comprar uma casa, você chegou naquela casa, a casa tá uma zona, cheia de perna pro ar, ninho de rato, em tudo quanto é canteiro de aranha, sozinho é difícil. E às vezes tem pessoas que emocionalmente estão nessa casa abandonada. E aí quando elas começam a tomar consciência, ou estão percebendo que não está agradável ficar naquela casa bagunçada do seu interior, querem resolver sozinha. Aí elas tentam, e o tentativa já é o fracasso, né? Quando fala tentar, já está presumindo um fracasso, quer fazer sozinha. E aí não dá certo. E aí fica rotulando, tá vendo, não dá certo mesmo, não consigo. Eu não nasci pra isso. Cuidado, gente. Cuidado, tá? Cuidado. Exatamente. Perguntou aqui, vai ficar salva? Olha, não fica salva, Helena. Não fica salva aqui no Instagram. Essa live a gente baixa ela e ela fica salva numa playlist que a gente tem no YouTube, só que uma playlist não listada. Ah, Matheus, então como que eu tenho acesso a essa playlist? Aqui na bio do meu Instagram vai ter um link lá, grupo do Telegram, tá bom? Você entra lá no grupo do Telegram Proficiente Company, que lá o grupo você vai ter acesso a esse link da playlist.
tá? E assim você vai conseguir assistir este vídeo depois. A Marina falou, assisto sempre, muito bom ver vocês, aprendendo muito sempre, que bom. Obrigada, Marina. Oh, muito obrigado. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora, estamos falando sobre prisão emocional. O processo é doloroso mesmo, exatamente. Tá? E eu já vou dar uma dica de uma intervenção simples, tá? Que isso já é uma técnica. A gente falou aqui da rotulação, você não é o que você sente. Como que isso se manifesta? A pessoa dizendo, eu sou. Entendeu? Então vamos partir do princípio da ansiedade, que é a vilã do século aí que está assombrando muita gente, o bicho-papão. Em vez de você ficar se rotulando, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, fale diferente. Fale assim, algo em mim está. Você vai perceber que a partir do momento que você simplesmente troca essa verbalização para algo em mim está, fica mais fácil você se analisar, as portas vão se abrindo e você consegue ir com dedicação e entender o que será que está causando essa ansiedade. Porque ela é algo em você, ela não é você. Não é você que é ansioso. Algo em você está. Algo em você está causando esta ansiedade. Cabe a você, principalmente no processo terapêutico com a ajuda profissional, ou sozinho também é possível, identificar o que está causando essa ansiedade e intervir nesse processo. Entendeu? Então troque eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu sou triste, eu sou sei lá o que, para algo em mim está irritado, algo em mim está triste, algo em mim está nervosa. É uma parte de você, não é você. Seu dedo não é você, é uma parte. Emoção é a mesma coisa, emoção é como se fosse os dedos da sua mão. Tá? Faz sentido eu falar eu sou um polegar? Só porque você tem um polegar? Não faz sentido nenhum. Né? Imagina falando, nossa, eu sou um polegar. Você achar que eu era louco e ia querer me internar, né? Já é psicólogo, já tem pretexto, né? Já vai querer internar. Emoção é a mesma coisa. Não faz sentido falar eu sou ansioso, não. É algo em você está. Entendeu? O meu dedo está inflamado. Algo em mim está causando ansiedade. A minha ansiedade, tá, está alterada. Mas algo em mim está causando isso. E eu tenho que intervir. Fala aí se faz sentido para vocês ou não. Tá, boa noite, pessoal que está chegando aqui. Pamela. Ó, Pamela Pedro, o outro tá aqui, ó. Eliabes. É o professor Eliabes? Não tenho certeza. Eliabes Neves, acho que é. Então, boa noite, pessoal que tá chegando aqui. Jô. Vê se faz sentido para vocês, o que vocês acharam dessa mudança de chave. Em vez de falar eu sou, algo em mim está. Faz sentido? Diga aí. Técnica de contexto terapêutico, hein, gente? Pois é, isso aqui é conteúdo pago. Vale observar o motivo que está gerando a emoção? Não apenas vale como é isso. É isso. Né? Porque assim, o Matheus está falando aqui de uma coisa muito importante, que é de você parar de se rotular. Eu sou isso, eu sou aquilo. Porque quando eu me rotulo, eu não consigo fazer nada com isso. Né? Se eu falo que eu sou determinada coisa, que mudança que eu vou gerar? Né? Não tem como eu partir para a ação. Uma coisa interessante a gente observar, pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, todos nós somos rotulados desde a infância. Não é que nossos pais não souberam nos criar, coisa do tipo, não. É que, como eu falei, era a ferramenta que eles tinham. Mas todos nós somos rotulados desde a escola, na interação com os colegas. Ah, você é chato, você é burro, você é louco, esquisito. É louco, é feio. Você é esquisito, você é feio. A parte feia a gente não vai conseguir mudar muito aqui. Mas enfim, você é isso, você é aquilo, e a gente acaba comprando esses rótulos com muita facilidade, né? E aí você cresce, a vida vai mudando, você, né, começa a se relacionar com as pessoas. Aí eis que um belo dia um amigo seu esquece de te responder no WhatsApp. Fica lá 2 dias sem te responder. Aí você já começa a resgatar os rótulos. Ah, eu sou chata mesmo, né? Quem é que vai querer conversar comigo? Ah, mas eu sou doida mesmo, né? Então você começa a resgatar aquele monte de rótulo. Esse rótulo vai gerar uma emoção, logicamente. Então, por exemplo, se eu tenho internalizado dentro de mim que eu sou uma pessoa chata, eu não vou querer sair com ninguém, eu não vou querer interagir com ninguém. Eu já vou achar, por exemplo, que eu vou começar a me sentir desconfortável, que vai gerar tristeza, vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, né? Então, entender, por exemplo, o motivo é importante, mas não é só isso. Então, eu estou me sentindo triste. Tem um possível motivo para isso?
né? Tem. Ok, quais são as ferramentas então que eu posso usar para administrar essa tristeza? Para eu não entrar dentro dessa prisão de, né, eu sou uma pessoa triste, sempre fui assim. Aí você vai se questionando, né? Dentro do curso a gente consegue trabalhar muito melhor isso, porque tem as aulas e ainda mais a mentoria, tá? Repito, se você tem interesse no curso de proficiência emocional, deixa aqui nos comentários ou manda mensagem pra gente no direct, pra gente pegar o seu nome e quando a gente abrir turma, te comunicar, tá? Só para fazer mais sentido ainda, para cortar esse padrão de rotulação de eu sou, tá? Isso aqui é um celular, correto? Tem como esse celular ser uma enxada? Não, porque ele é um celular. Ele não é uma enxada. Então se você está falando que você é ansioso, tem como você não ser? Não, porque você é, pô. Tá? Eu sou alto, tem como eu ser baixo? Não, só se serrar minha perna ou sei lá o que, né? Ficar só os cotocos. Fora isso, não. Entendeu? Só que o meu gene sempre vai ser de alto. Então, se você é, como você vai ser diferente? Então pare disso. Porque ao menos que você deseje, ao menos que você queira ficar nesse estado, já acostumou, ao menos que você quer ficar na angústia, tá? Quer ter alguma muleta, quer, né, manter um vitimismo, ok, tá? Mas é você que está escolhendo, entendeu? Agora não faz sentido manter isso, a gente está virando a chavinha aqui, não faz sentido manter isso se você quer o oposto, você não quer essa angústia, você quer ter uma vida mais plena, mais qualidade de vida, tá? Exatamente. Minha mãe fazia sem perceber, faz parte do meu passado, que bom, que eu cada vez mais pessoas interagindo. Essas pessoas só têm a aguardar a ganhar. Eu mesmo estou aprendendo muito. Que bom, Angélica. Que bom. Obrigada pelo seu feedback, Angélica. De fato, não é fácil, é doloroso, mas é possível, tá? Sim, gente, é doloroso. Por quê? Porque passa por um processo de ressignificação que a gente fala. É um parto, praticamente, é um parto. Veja bem, tudo que você é, suas crenças, seus pensamentos, suas emoções, seu jeito de lidar com as coisas, tudo isso vai ter que ser modificado. Eu acho uma coisa interessante, vocês podem perceber, que quando você começa a olhar para esse lixinho, às vezes, que a gente tem dentro da cabeça, tanta coisa deixa de fazer sentido, gente. Relações, hábitos, tanta coisa deixa de fazer sentido, porque quando você se conhece, você começa a entender, por exemplo, o que não te cabe mais, o que não te preenche mais, lugares que não te fazem bem mais. E você começa a adotar uma nova percepção, porque você tem agora várias possibilidades, né? Um exemplo, pessoas que têm dependência emocional, tá? Vocês sabem, como a gente já tratou aqui, a dependência emocional acontece quando uma pessoa coloca uma única pessoa no centro da vida dela, né? E aquela pessoa acaba sendo o sentido da vida dela. Quando a pessoa ela tá presa dentro dessa prisão da dependência emocional e ela começa a se trabalhar, ela passa a perceber que existem muitas outras possibilidades na vida dela. Tem família, tem amigos, tem colegas de trabalho, né? Tem, enfim. E ela passa a explorar melhor essas possibilidades e nisso a dependência emocional vai se desfazendo, porque outras pessoas passam a ser importantes dentro do ciclo social dela, né? E sair da prisão, basicamente, é você entender quais são as possibilidades, né? Essa live aqui é para o objetivo do seguinte: a gente não pode rotular e falar vocês estão presos, tá? A gente não tem poder para isso. É para gerar reflexão para vocês concluírem. Tem algum nível de prisão emocional aí na sua vida ou não? Entendeu? Se tem, o caminho mais prudente é intervir. Consegue sozinho? Se com o processo terapêutico já é difícil, sozinho eu não posso dizer impossível, porque o ser humano é ser humano, né? Mas bate ali na trave do impossível. Precisa sim do acompanhamento. Se você está identificando, tá, uma prisão emocional, quanto mais tempo você permanece nela, mais fica difícil de sair e mais risco você está correndo. Que risco, Matheus? Risco de saúde. Tanto saúde mental, na questão de desenvolvimento de transtornos emocionais, né, neuropsiquiátricos, tanto de problemas físicos, tá? Eu já falei
em outras lives, e costumo sempre dizer que doenças como, às vezes, diabetes, pressão alta, câncer, problemas inflamatórios, né, infecções do intestino, do estômago, tudo pode vir por carga emocional, tá? Pode sim, o corpo, a emoção pode transformar o corpo em doença, tá? Deixa eu ver o que a Jo falou aqui. Já sofri muito com ansiedade, até aprender a não deixar ela me dominar, graças a Deus. Hoje consigo enfrentar e vencer ela perfeitamente. Porque eu não acredito e não defendo essa tática terapêutica, não aprovo, tá? A argumentação de que venha ser livre da ansiedade, vou te tornar livre da ansiedade. Não, impossível. Vai ser livre da ansiedade quando morrer. Ansiedade é sentimento e ele vai fazer parte. A ansiedade é o motor da sua criatividade, é o motor da sua preparação, é o motor de você fazer o pé de meia, é o motor para você investir na previdência, para você guardar dinheiro. Ela te prepara, né, te previne de perigos, ok. Isso é saudável. Então a ansiedade é importante para a sua vida, para planejar uma viagem e assim vai. Ela não pode estar num nível que te cause sofrimento disfuncional, angústia, que te paralise, né, que não permita que você consiga seus objetivos, tome demais o seu tempo. Ok? Então, ser livre da ansiedade, deleta essa frase, tá? Porque é impossível. Agora você vai aprender a conviver, a controlar, a diminuir a intensidade. Como isso? Eu vou identificar quais são os gatilhos que estão trazendo essa ansiedade, quais são os padrões de pensamento, tá? Os estímulos, quais são as crenças ou histórico de vida, né? Traumas que aconteceu, o que me causa essa ansiedade. E aí você vai entendendo que na verdade a ansiedade não é o real problema. Tá bom? Exatamente. O real problema é como você tem lidado com ela. Matheus falou aqui uma coisa interessante. A gente não tá de forma alguma falando que vocês estão em alguma prisão emocional. Mas eu acho sensato falar que todos nós, em algum nível, a gente se coloca eventualmente em uma prisão emocional. Todos nós, né? E o que diferencia uma pessoa, por exemplo, que está no processo de autoconhecimento e uma que não está, é rapidamente identificar isso, falar, não, eu estou ficando muito sob controle de uma determinada emoção e já conseguir providenciar uma solução para aquele problema, né? Isso é o que vai diferenciar. E acho importante falar também sobre a importância de verificar a culpa no processo de saída da prisão emocional. Sabe por quê? A gente vive buscando, vocês podem reparar no comportamento de vocês, isso é humano, a gente vive buscando perfeccionismo moral, relacional, perfeccionismo emocional, tá? Então, por exemplo, descobri que eu tenho um problema X. Me propus a mudar, agora tudo vai ser perfeito. Agora tem que ser tudo exatamente do jeito que o psicólogo está me falando, né? E aí, de repente, você acaba tropeçando e caindo no mesmo erro que você caiu no passado. E o que na terapia, o que a gente fala? A gente fala que isso faz parte do processo, é importante você considerar, por exemplo, a recaída. Por quê? Vamos supor que você tem 40 anos, você começou a fazer terapia esse ano. Você passou aí 39 anos da sua vida, ou 40 anos da sua vida, né? Não, você passou aí 20 anos da sua vida. A sua vida toda. Não, dá pra falar 40 anos que você não nasceu errando. Mas você passou 20 anos da sua vida usando o mesmo padrão, lidando com as coisas de um mesmo jeito. Você acha que com uma semana, com um mês, você vai adotar um novo padrão e ser uma pessoa totalmente diferente? Então, eu falo sempre, quando chega um paciente na minha clínica, eu falo, olha, eu não sou a psicóloga do resultado, eu sou a psicóloga do processo. Se você está buscando resultado, não é comigo, tá? Eu sou do processo. Por quê? Porque se você coloca o foco no resultado, hoje você, por exemplo, tem o Matheus costuma falar vício em conflito. Se você tem um vício em conflito e você passa 7 dias arrumando conflito com uma pessoa, eis que você fica um dia sem arrumar conflito. Você foi no psicólogo, adotou lá as técnicas, ficou um dia sem arrumar conflito, né? E aí você já acredita que você é a melhor pessoa do mundo no quesito moral e relacional. E aí, de repente, no outro dia, acontece alguma coisa e você desce porrete de novo na pessoa. Dá rasteira. Você dá rasteira na pessoa.
E aí você já joga tudo pro alto. Não, eu errei, não serve isso pra mim, não dá certo. Eu tentei ser paciente com essa pessoa. Esse indivíduo, esse indivíduo. E não dá certo, não é comigo. Então, se a gente trabalha esse perfeccionismo, Matheus falou do perfeccionismo aqui, fiquei sabendo que a live foi um babado. Olha o barulho. Foi uma bagunça. Fiquei sabendo que a live foi incrível. Tinha alguém que tava na live semana passada, gente? Levanta a mãozinha aí, se alguém... Fala, eu tava. Então, e aí se você trabalha com o processo e não com o resultado, quando você percebe que você falhou, que você cometeu o mesmo erro, você já imediatamente descobre pro caminho que você tem que voltar. Você não fica lá se martirizando, achando que você é uma pessoa horrível, uma pessoa ruim. Você vai imediatamente buscar o caminho que você já sabe que é o caminho mais assertivo, mais funcional, né? Então, se você não trabalha o perfeccionismo moral, o perfeccionismo relacional, por exemplo, você vai querer se colocar como uma pessoa santa, como uma pessoa, né, a Madre Teresa, que nunca falha, e quando você vir a falhar, vai ser muito ruim essa queda. Exatamente. Talvez você tenha mais dificuldade para se levantar dela ainda. Porque aquilo que eu falei, quanto mais tempo você está na prisão emocional, mais difícil de sair. Aí ali nisso, a pessoa está ali trocentos anos da vida dela, praticamente a vida toda, né? Desde a adolescência, desde a infância. Sendo por falta de conhecimento dos pais, às vezes não é nem maldade. Rotulada de tal maneira e tal. Não tem como a pessoa chegar em sofrimento na terapia e achar que é igual um remédio que eu vou tomar e solucionar tudo. Nem remédio é dessa maneira. Ainda mais no processo terapêutico. Nem o remédio você toma uma pílula e resolve. O processo terapêutico também não é a mesma coisa. E o começo do processo terapêutico é coletar informação. É igual você chega no médico, sempre falo isso para meus pacientes. Ah, doutor, tô com isso, com aquilo outro. Ele faz pergunta, beleza. Faz o quê? Exame. Torce esse exame e volta aqui depois desses exames. Aí ele vai olhar os exames, vai levantar as hipóteses, vai fazer mais exame e vai te dar o remédio. Tá abaixo isso, tá abaixo aquilo. O nosso princípio é o mesmo, só que a gente não manda você fazer exame. A gente que aplica o exame em você, né? Como? Através de pergunta, questionamento, análise. Então é um processo mais demorado. E a pessoa tem que se acostumar com isso. Ela tem que se adaptar com isso. Tá? Eu não confio, não acho válido o resultado. Ah, vem cá e... É possível resolver problemas específicos, né? Vamos falar assim, existe terapia breve? Existe. Para resolver, fobia de carro, ok. Fobia de tal coisa, ok. Diminuir a ansiedade, ok. Consegue fazer isso rápido? Consegue. Mas, e o resto que ficou para trás? Nosso desejo como terapeuta é que a pessoa se desenvolva na sua plenitude. Mas se a pessoa quer, né, só resolver aquilo pronto final, também é escolha sua. A gente fala que não é possível esse resultado rápido, porque quando a gente fala visando esse processo de transformação, de mudar a crença, mudar o pensamento, mudar o comportamento, um novo hábito, um novo costume, um novo estilo de vida, isso daí não é rápido, não tem como ser. Resolver medo, fobia, a regular a emoção pode até ser rápido, o resto não. Tá? Deixa eu ler os comentários aqui que o meu padrinho falou. Eu negava muito as minhas crises, não queria dizer que eu tinha ansiedade, porque eu não entendia que para melhorar eu precisava me aceitar e entender os meus gatilhos. E ainda hoje eu tenho crises. Converse mais comigo, mano. Só que eu tenho certeza que as crises que o senhor tem hoje, elas não são iguais às crises do início. Precisa chamar de senhor não, o João é mais novo que a gente. É mais novo? Então tá. Então eu acho que as crises que você tem hoje, elas, se você reparar bem e for analisar, porque assim, ó, esse comentário foi muito pertinente. Eu já tive uma situação na clínica de uma pessoa que ela tinha episódios de ansiedade muito severos, muito difíceis, e que conforme o tempo foi passando, todo o trabalho terapêutico e tudo mais, a gente na clínica, né, nós terapeutas comportamentais trabalhamos muito com registro de comportamento. Então a gente vai monitorar para entender se houve aumento ou diminuição daquele comportamento que a gente quer mudar. E a gente teve uma diminuição daquele comportamento. Então, por exemplo, a pessoa ela tinha crise de ansiedade 5 vezes por semana e ela passou a ter 3 vezes por semana. Só que do ponto de vista da pessoa não tinha sido suficiente. Uhum. Só que o que a gente tem que avaliar? O que é a métrica? Qual que é a sua régua? Tá? A sua régua é aquela pessoa lá do YouTube, do Instagram, que está direto postando foto de meditação e de espiritualidade, de não sei o quê, né? Que você está vendo só que ela mostra ainda. Isso, né? Que aparentemente tudo é zen na vida dela. Essa é a sua métrica?
né? Então, você observar, por exemplo, do ponto de vista psicológico, quem tinha crise de ansiedade 5 vezes por semana e passa a ter 3 é um avanço gigantesco. Tá? E se você for observar as crises que você tem hoje, comparar elas com você mesmo, consigo mesmo, você vai observar que teve uma melhora qualitativa nessas crises, tá? No sentido de diminuição de sintomas ou intensidade de sintomas e tudo mais. E aí aquele pensamento, tudo ou nada, né? Ah, eu tinha 5 vezes, comecei a ter 3. Ah, mas eu queria ter parado tudo. Então não valeu nada. Opa, não é assim. É o processo. E aí as pessoas não conseguem, hoje em dia elas não conseguem trabalhar a gratidão. Tem muita dificuldade, não vou falar não consegue, é forte, né? Mas existe muita dificuldade em trabalhar a gratidão e se recompensar pelos pequenos passos, pelos méritos que você dá. Né? Só se martiriza. Não valeu, não prestou, não foi bom o suficiente. E muitas vezes, eu até falei na live do perfeccionismo, isso é de origem de pais, tá? Lá do pai, não, você tem que ser isso. Pai, ó, tirei 8, por que não tirou 10? Ah, mas só tá fazendo mais do que sua obrigação. Eu não sei o que lá. Então, enfim, é o que eu falei ontem. O pai fica mandando o filho fazer mais do que obrigação, mas ele não faz a obrigação dele de nutrir afetivamente. É isso que eu falo, né? Ou então, por que você negócio seu irmão? Igual primo, igual filha do sei lá que. É. Deixa eu ver. Melhorei muito, muito mesmo. Os intervalos entre as crises aumentaram intensamente na crise, diminuíram, entre outros pontos. Que de fato houveram melhoras significativas. Exato. Vai mudando, a gente vai entendendo os gatilhos e elas vão mudando, tá? E aí a pessoa quer trazer tudo num ponto só, ansiedade. E vou analisar o contexto, né? Não vou adentrar porque eu sei um pouco do contexto do Júnior. Mas aí a pessoa está num processo de transição. Ou seja, estou saindo de casa, um jovem adulto, estou iniciando a graduação, meio da graduação, final da graduação, começando a dependência financeira, começando um relacionamento, começando um casamento, terminando um casamento. Todos esses momentos de transição no seu ciclo de vida vai elevar suas ansiedades, suas alterações emocionais, de sentimentos, é normal. Processo de adaptação. E a pessoa quer ficar plena em tudo, quer porque fulano passou naquela situação, naquele ciclo, bem, porque ele já tinha se preparado, ele teve os motivos dele, mas você não é ele. Mas talvez em alguma outra coisa que você teve facilidade de passar, ele teve dificuldade. E não é para ficar se comparando o que você foi bom e o que ele foi ruim também não, é para você ver o que você dá conta de fazer. Não tá bacana? Procura ajuda. Hoje em dia, antigamente eu não posso até dizer nada, eu não posso cobrar muito das pessoas antigamente porque o acesso à psicologia era muito escasso e muito mais oneroso do que é hoje. E eu estou falando de psicologia não simplesmente só de clínica, de tudo quanto é contexto. Hoje, para você ter acesso à psicologia, tá? Essa live já é uma coisa, tem vários canais no YouTube, tem vários psicólogos. Hoje com atendimento online você não precisa nem ter psicólogo na sua cidade, tá? Você consegue, tem várias plataformas que você consegue atendimento online com psicólogo. Então, não tem desculpa hoje, a não ser eu não querer. Ah, Matheus, mas dinheiro, ok, entendo, tem que ter planejamento. Mas é aquilo que eu sempre falo, o ditado popular, né? Não é importante ter saúde, dinheiro, o resto a gente corre atrás. E isso é saúde também. Prisão emocional também é cuidar da saúde. Sair da prisão emocional também é cuidar da saúde. Exatamente. O Júnior, né? É. Ó, ele tá falando que tá confirmando isso que a gente trouxe aqui. Pediu para parar de dar exemplo. Tá bom, vou dar mais exemplo do cenário. Ele confirmou o que a gente trouxe aqui, de que realmente os episódios são diferentes, né? E, gente, trabalhar essa questão do perfeccionismo é mais importante que vocês imaginam. Isso tem uma influência assim, muito significativa no resultado da saída da prisão emocional, tá? Eu indiquei, não sei se você já foi atrás, quem estava na live aqui passada, eu indiquei. Tem o livro já no YouTube, o audiolivro. Coragem de Ser Imperfeito. Se você quiser comprar, você compra. Mas tem também o audiobook dele lá no YouTube já. E de filme na Netflix, se eu não me engano é Felicidade por um Fio. Se eu não me engano é esse, Felicidade por um Fio, que também fala de perfeccionismo. Vou indicar um livro também. Esse livro aqui, você vai pegar aí. Vai pegar do avesso. Vai pegar do avesso? Vai pegar do... Então deixa eu ler. Não acredite em tudo que você sente. Identifique seus esquemas emocionais e liberte-se da ansiedade e depressão. Robert Lee. Vai aparecer do avesso, mas a capinha é assim, ó. Livro muito bom também, muito prático, muito objetivo.
Pessoal, o que vocês estão achando? Com o que vocês se identificaram do que a gente trouxe aqui? Interage com a gente aí. Aí, ó, a Cíntia já deu um feedback aqui que assistiu o filme, foi muito bom. Aí, ó. Pode ver que o perfeccionismo lá naquele filme da personagem era por questão familiar, né? E isso é ruim, gente, sabe por quê? Porque é o seguinte, deixa eu explicar, você que é pai, presta atenção. Principalmente se tem filho pequeno. Quando a gente é pequeno, a gente não tem muito parâmetro. Então tudo que a gente faz, que o nosso pai faz, que a mãe faz, é perfeito. Então se o pai está falando que aquilo é errado, que não tem que fazer, a gente acredita. Mas conforme o pai se esquece que ele não é perfeito. A criança está vendo ele como perfeito naquela fase. Mas conforme a criança vai crescendo, ele vai começando a identificar padrões de incoerência na fala dos pais. Coisas que os pais falavam para elas não fazer, elas começam a tomar consciência e ver que os pais não aplicam aquilo. Eles começam a identificar a perfeição do pai. E aí começa então, na adolescência um distanciamento emocional, afetivo. Às vezes é por causa disso. Eu não posso bater o martelo que é por causa disso, mas é uma hipótese. O pai me cobrava, mas ele não faz isso? Ou seja, por que eu tenho que fazer? Ele é hipócrita, não concorda e vai gerar um distanciamento, confrontamento. Então, a longo prazo, isso não é benéfico para a saúde mental dele e nem para o relacionamento. Então, não fique exigindo cobrança. Tirou 10, tirou 7, pergunta, foi o melhor que você fez, se você se entregou? Foi, porque estava difícil, eu tive dificuldade. Parabéns. O que você tem que fazer para conseguir uma nota melhor, ou seja, o 10 na próxima vez? Ah, vou estudar mais, preciso de ajuda? Preciso, então vamos lá, entendeu? Então é acompanhar o processo. A gente vai, não ficar só jogando um banho de água fria falando tem que estar melhor, tem que estar melhor, tem que estar melhor, tá? Porque nem você faz isso, não adianta você mandar seu filho fazer porque você não faz, entendeu? Então toma cuidado com isso, pais, toma cuidado. Precisa, tipo assim, eu não posso me dizer especialista, mas eu estudo bastante essa parte de relacionamento, então acaba relacionamento pais e filhos também. Procura orientação, se quiser orientação minha, pode procurar no direct, mas tem outros profissionais aí falando sobre relacionamento pais e filhos, disciplina positiva e assim vai, tá bom? O Júnior tá falando excelente a live, muito obrigado, gente. Valeu, Júnior, Angélica, obrigada pelo feedback, pessoal. É isso, você tem alguma coisa que você preparou pro final, Lina? Alguma surpresa ou não? Alguma técnica ou não? Você quer? Manda lá, então tá. Pessoal, a gente tem uma notícia muito boa para trazer para vocês aqui. A gente estava ansioso por essa notícia já. Nós vamos abrir turma para o próximo minicurso. O primeiro foi tão bom, a experiência foi tão maravilhosa, que a gente quer abrir turmas agora para o próximo minicurso, tá? A gente está só preparando vocês aí. Para quem tiver interesse, já ir se preparando, porque vai ser limitado o número, tá? Então, se você tem interesse, já procura o Matheus, ou me procura, ou já deixa a mãozinha aqui na live, que a gente vai entrar em contato com você. O nosso curso, sobre o que vai ser? Mais uma vez, vamos trabalhar proficiência emocional, porque o que a gente avalia? Que esse é um assunto que as pessoas têm uma urgência muito grande, tá? Todas as pessoas, em todas as áreas, seja a área organizacional, na vida pessoal, né, relacionamento, autoestima, tudo está envolvido em relacionamento, tá? Então, se você tem interesse, se você quis participar da turma passada e não conseguiu, e agora é a sua oportunidade. É acessível, é um conteúdo denso, tá? Isso aqui que a gente entrega para vocês é só a cereja do bolo. Sim. Então, e é um conteúdo aplicável, isso que a gente traz, é aplicável. A gente vai preparar o material, mas a gente já vai abrir as portas agora. Se você quer participar desse mini curso, entre em contato com a gente, tá? Ele vai te ajudar a sair dessa prisão emocional. Ele vai te ajudar a você entender o que está por trás dessa emoção, a neurofisiologia das emoções, tá? O que é emoção, o que é sentimento, o pensamento, técnicas para você lidar com isso, tá bom? E como você lidar com a recaída, se preparar com a recaída, porque é natural, tá? Então a gente tem que se preparar. É aquela premissa do sobrevivencialismo. Se prepare para o melhor e espere o pior, tá? Então é isso que a gente acredita também. E além desse treinamento, né, que vão ser essas aulas online, a gente faz acompanhamento, né? A gente explica lá dentro do curso melhor isso, faz uma mentoria para ter certeza que você assimilou o conteúdo, que você saiu de lá com alguma técnica,
que te trouxe um resultado e tirou da prisão emocional. Tá bom? Então, Cíntia, entra Júnior, Cíntia. Comentário da Maria. Quem mais falou aqui? Ó? Maria comentou ali que a filha dela participou do primeiro e que teve um bom resultado. Obrigada pelo feedback. Obrigado, Marina. Cíntia, faz o seguinte. Aline, você que está aqui no seu Instagram. Manda uma mensagem no direct para a Cíntia. Tá? Ver se você consegue falar com ela. E para o Júnior eu falo com o Júnior. Tá bom, pessoal? E aí tem vagas limitadas. Por que tem vagas limitadas, gente? É só porque vocês querem fazer pressão? Não. É porque a gente quer oferecer um serviço de qualidade. E se a gente colocar muitas pessoas, e como é um curso online presencial, que a gente faz ao vivo, tá? Faz acompanhamento, tira dúvidas, vocês estão diante de 2 psicólogos ali, a gente precisa ter uma quantidade de pessoas que a gente consegue administrar no tempo proposto. Tá bom? E aí qual que é o valor desse mini curso? Eu vou falar o quanto que ele vale, não quanto que ele custa. Tá? Agora, o valor é equivalente praticamente a 2 meses de terapia. As nossas sessões, vamos dizer que a gente vai estar cobrando ali R$100 sessão, tá? A gente cobra mais, mas é R$100 sessão. Ou seja, você vai estar pagando, né, R$800. Se fosse 2 meses comigo, seria R$800. Se fosse 2 meses com a Aline, R$800. Ou seja, comigo e com a Aline, então, ia ser 1.600, tá? Então o curso vai ter no mínimo, tirando só o conteúdo do curso sem a mentoria, tem o valor de R$1.600, tá bom? Vai ser por esse preço, Matheus? Não vai ser por esse preço. Não vai ser, porque a gente quer que seja acessível, tá? Vai ser um valor justo e considerável pelo tanto de conteúdo que você vai trazer, que você vai ter, tá bom? Então, fala aqui pra gente, tá? A Ellen também falou que quer. Você anotou ali no da Ellen? Ellen não. Ellen, a Cíntia e o Júnior, tá bom? A gente vai mandando mais informações pra você. E a gente se compromete com a nossa parte de oferecer as ferramentas para você ter resultado. Vocês garantem resultado? Olha, eu sou profissional de desenvolvimento humano e de saúde mental. Eu não tenho como garantir resultado porque eu não tenho um produto que limpa uma casa que eu posso garantir que o produto vai tirar aquela sujeira. Porque é um serviço e ainda depende da disponibilidade, entrega e aplicação do outro sujeito. Eu sou 100% comprometido com a minha parte eu não falho, com a sua, a garantia é tua, né? Então é isso. Então a gente está abrindo as vagas, tá? Para inscrição do minicurso de proficiência emocional. Beleza? Então a gente vai falar mais com vocês que se interessaram. E aí vocês vão ter um prazo para se preparar, tá? Vocês vão ter um prazo para se preparar e vai ser muito bacana. E chame mais pessoas, tá? Vocês que falaram que quer participar, chama o esposo, a esposa, o irmão, o filho. Ah, qual a idade? Olha, a pessoa, acho que de 12 anos, dependendo da maturidade de 10 anos, já consegue ter proveito do mini curso. Ah, aqui em casa tá uma guerra, tá um problema, ninguém se respeita. Pois é. Ó, a gente teve uma aluna do nosso mini curso, tá? Não sei se ela tá aqui ou não, a Suzana. Ela aplicou o minicurso com os filhos dela, com os filhos adolescentes. Ela falou que tem uma melhora considerável. Os filhos dela assistem a live, assistiu as aulas do minicurso, as reprises que a gente disponibilizou. E tipo assim, eles falaram que ela disse, né, que teve resultado. A adolescente mudou os comportamentos ali, que ela estava com queixa. Ela mudou o olhar, a maneira de abordar, entendeu? Tanto as situações dela, tanto as emoções dele, porque a proficiência emocional é isso. Você aprende a lidar com suas emoções e reconhecer também lidar com as emoções do outro. Entendeu? Então, se a sua família fazer, se as pessoas que você tem contato fizer, vai ser até mais fácil você manter, tá? Você manter, ó, se manifestou aqui, ó, a Nath e a Suzana, tá? A Nath e a Suzana. Também? Não, a Nath já é a Suzana, já fez. Ah, tá. Helena e Cíntia, já falei com vocês lá no direct, tá? Tô só esperando. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida sobre o conteúdo da prisão emocional? Lembrando, essa live fica disponível no nosso grupo. Como eu acesso o grupo? Link na minha bio, tá? E aí você vai ter acesso lá na nossa playlist no YouTube e vai estar salvo lá. Gente, já está salvo as lives desde... A gente começou a fazer, acho que foi em fevereiro. Tá desde fevereiro, tem muita live lá, tá? Com conteúdo prático, aplicável, de valor, de transformação. Que se você assistir, vai ser
excepcional para sua vida, tá? E sempre a gente deixa aberto aqui. Quer mais informação? Quer sugerir tema de live? Fala aqui com a gente, chama no privado, comenta, tá? E assim a gente vai interagindo. Quanto mais interagir, melhor fica pra gente. Beleza? Isso aí. Pode encerrar, Lin? Você Vamos tem lá, algo pra pessoal. falar? Obrigada para quem tá até aqui com a gente, para quem interagiu com a gente também, deu feedback, opinião. Obrigada. É muito importante pra gente, vocês aqui ajudando, compartilhando, né? A gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente. Olha, gente, contato com 2 psicólogos semanalmente é só aqui. Isso mesmo. Pode procurar aí, você não vai ter não. Semanalmente, toda segunda-feira, você poder estar de cara com 2 psicólogos, fazer pergunta, tá? Te ajudar num processo aí que você está passando, é só aqui. Só aqui. E aí a melhor ou não disso aí, você desfrutar ou não, depende da sua entrega, da sua interação. Quanto mais interagir. A minha mãe tá falando aqui, o mini curso também ajudou. Minha mãe tá fazendo. Olha só, minha mãe tá fazendo terapia e ainda fez o mini curso. E o mini curso ajudou no processo terapêutico. Você que faz terapia, isso não é impeditivo para você fazer o mini curso. Inclusive, é uma forma de ajudar o teu psicólogo, a tua psicóloga que tá aí quebrando. Assim, a doutora Ana agradece, é isso aí. Isso aí. Mas é isso, pessoal. Boa noite, então, tá? Fiquem com Deus. Obrigado aí pelo feedback, pelas colocações. E até semana que vem, segunda-feira que vem, é mais live. E as reprises vão estar no grupo, tá? Lá no link da minha bio. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.